Em dezembro de 2020, os casos de Covid-19 no Hospital Regional Justino Luz tiveram uma redução em relação aos meses anteriores. O número de pacientes internados na UTI de síndrome respiratória aguda grave caiu para 6 pacientes, menor número registrado se comparado aos meses de agosto a novembro de 2020. Durante esse ano de 2020, aqui na região de Picos, porque o hospital ele recebe toda a microrregião, a gente teve uma curva de ascensão exponencial de forma importante, principalmente no período de julho, agosto e setembro. Foram períodos bem complexos. E aí, a partir de novembro, notou-se que começou a ter uma redução, depois houve um aumento pós-eleições, e dezembro foi o mês que houve o maior número de redução de pacientes internados. Nós chegamos a ter 6 pacientes na enfermaria e 6 pacientes na UTI. Foi o menor número registrado desde o início da pandemia. Mas na primeira semana de 2021, o boletim epidemiológico divulgado pelo Hospital Regional mostra que 28 pacientes estão internados no setor Covid da unidade de saúde. Mas, segundo o diretor do Justino Luz, o aumento se deve à transição de pacientes que saíram da UTI para a enfermaria. Nos últimos boletins, o que se observou foi que aconteceu um aumento do número de pacientes novamente na enfermaria. Mas por que isso aconteceu? Não foram pacientes externos, principalmente, que chegaram no hospital e foram internados pela primeira vez. Foi devido a maior número de altas de pacientes da UTI que estavam entubados e que foram retirados do suporte do ventilador mecânico, passando a respirar em ambiente conscientes. Pacientes, inclusive, graves, com comprometimento pulmonar bem avançado e que agora estão na enfermaria recebendo os últimos cuidados antes da alta, que varia, Às vezes eles ficam 3 a 5 dias, podem ficar 7 a 10 dias, dependendo da necessidade de assistência de fisioterapia respiratória. E isso reflete a melhoria na assistência do cuidado que nós profissionais de saúde conquistamos por conta dessa curva de aprendizado ao lidar com esses pacientes mais graves, Então, reflete geralmente essa melhoria da assistência nos pacientes da UTI. Com as festas de fim de ano que causaram aglomerações, uma segunda onda da Covid-19 pode surgir em Picos e aumentar o número de casos da doença. Geralmente o reflexo pós-festas de fim de ano ele ocorre 15 dias após, que é o período de incubação que o paciente ele pode começar a desenvolver os sintomas, fora aqueles pacientes que são assintomáticos que também podem transmitir. Então, o que a gente propôs foi não fechar nada, entendeu? Os leitos continuam ativos da enfermaria e da UTI e as escalas de profissionais também mantidas, já se preparando para uma possível, vamos chamar de segunda onda, Porque já que a gente teve a redução bem dramática em dezembro, se houver um aumento mais considerável em virtude desse contexto das aglomerações de fim de ano.